Rapaziada, o que foi esse São Paulo no Beira-Rio? Que vitória maiúscula, que personalidade, que fase do tricolor. Já são 6 jogos sem perder, empilhando vitórias e mostrando que com Hernan Crespo no comando, a equipe está em plena evolução. E olha, o adversário não era qualquer um, não. Era o Internacional jogando em casa, empurrado pela torcida e com um elenco que, mesmo com algumas ausências, ainda representa um baita desafio. Só que o São Paulo, mesmo lidando com desgaste e desfalques e até com arbitragem desastrosa, foi lá e venceu. Com autoridade, com estratégia e, acima de tudo, com futebol. Mas antes de exaltar os méritos do time, é impossível não falar sobre a vergonha que foi a arbitragem desse jogo. O senhor Alex Gomes Stefano, árbitro de campo, e o senhor Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, responsável pelo VAR, conseguiram protagonizar um dos momentos mais patéticos do campeonato até aqui. A penalidade marcada contra o Pablo Maia foi de um nível de absurdo que beira o escárnio. O cara recolhe a perna, claramente não tem intenção nenhuma de atingir o adversário, e mesmo assim, os dois resolvem inventar um pênalti. Inventar literalmente. Porque não tem outra palavra, o árbitro em campo não viu nada. O jogo seguiu normalmente, e aí o VAR chama, analisa e confirma uma penalidade que não existiu. É inacreditável! E o mais revoltante disso tudo é que esse tipo de erro parece não ter consequência nenhuma. Esses árbitros erram grosseiramente, ficam fora por 2 ou 3 jogos, voltam como se nada tivesse acontecido e continuam apitando. E errando, e prejudicando, e comprometendo o trabalho de clubes, de jogadores, de treinadores. É uma lambança atrás da outra. Não existe responsabilidade. E o torcedor que já tá cansado de ver esse tipo de coisa se revolta com razão? Porque isso não é futebol, isso é sabotagem. E como se já não bastasse o escândalo do pênalti, teve ainda a omissão gritante do árbitro em um lance claríssimo de cartão. O Carboneiro, que além de cavar a penalidade, ainda teve a audácia de empurrar o Cedric não uma, mas 2 vezes na frente do juiz. E nada! Nenhuma reação, nenhum cartão, nenhuma advertência. Nem o Bandeira, nem o quarto árbitro, ninguém fez nada, todo mundo viu, todo mundo. Só quem tinha o apito nas mãos decidiu ignorar. E aí fica difícil. Como que o torcedor vai acreditar na lisura do jogo? Como que o jogador entra em campo com confiança de que vai ser respeitado, mas deixando esse circo de horrores de lado? Porque senão a gente explode aqui de raiva. Vamos falar do que realmente importa, o futebol do São Paulo. Que time, meus amigos! Que evolução! O tricolor do Crespo está crescendo no momento certo da temporada. Mesmo com o elenco sendo exigido ao máximo, mesmo com algumas peças importantes, fora como Alan Franco e Ferreirinha, o time não perde sua identidade. E isso é mérito total do treinador. O jogo começou equilibrado, com o Internacional tentando tomar as rédeas da partida. O São Paulo, sentindo um pouco o cansaço acumulado dos jogos recentes, não foi tão agressivo no início, mas se manteve compacto, organizado e com uma marcação inteligente. Mesmo sem os alas subindo tanto como estamos acostumados a ver, o time manteve o controle emocional, segurou a pressão inicial e foi crescendo aos poucos. E aí, aos 43 minutos do primeiro tempo, veio o gol. Arboleda mais uma vez mostrou que é muito mais que um zagueiro. Subiu bonito no cruzamento do Enzo Dias e mandou para a rede. Que fase vive o equatoriano? Já tinha deixado o dele contra o Fluminense e agora marca novamente. É artilheiro, é líder e tem sido um dos grandes nomes desse São Paulo que está se reconstruindo com personalidade. No segundo tempo, o domínio foi total. O São Paulo voltou mais ligado, mais dinâmico e soube explorar os espaços deixados pelo Internacional. E aí veio o golaço do Bobadilla, que tapou um chute de rara precisão de quem sabe exatamente o que tá fazendo. Foi aquele tipo de gol que dá gosto de ver, que mostra o quanto o jogador tá confiante e ligado no jogo. E com 2-0 no placar, parecia que o time tinha o controle total da partida. Só que aí, a arbitragem resolveu aparecer. E não foi com critério, não foi com autoridade, foi com bizarrice. Aquele pênalti que ninguém entendeu, ninguém viu, ninguém pediu. Só o VAR e o árbitro decidiram enxergar algo onde não havia nada. O Internacional descontou, o jogo pegou fogo. E por sorte o São Paulo tinha feito a lição de casa antes. Porque se dependesse da arbitragem, o desfecho poderia ter sido completamente diferente. Mesmo assim, o tricolor manteve a cabeça no lugar. Crespo da beira do gramado foi orientando, ajustando, acalmando. E o time correspondeu. Não perdeu o foco.
não se desorganizou e ainda teve chances claras de ampliar. O Tapia, por exemplo, teve uma bola limpa para servir o Luciano e acabou se enrolando. Era a chance do terceiro gol que fecharia o caixão. E é justamente esse tipo de detalhe que o time precisa começar a ajustar. O último passe, aquele toque decisivo, ainda está saindo com pressa, com ansiedade. E isso contra adversários mais fortes, ou em mata-mata, pode custar caro. Aliás, falando em jogadores que precisam acordar, fica aqui um recado para o Lucas Ferreira. O garoto entrou, teve uma chance clara e desperdiçou de forma bizarra. E o pior, com o Tapia passando livre ao lado. A jogada estava impedida, mas e daí é nessas horas que a gente vê o nível de concentração do jogador. Ao invés de servir o companheiro, quis resolver sozinho e mandou um chute sem direção, sem força, sem qualquer ameaça. Se é para aproveitar as chances, tem que fazer com seriedade, senão não adianta reclamar que tá no banco. E o que dizer do comportamento do time mesmo diante de uma arbitragem hostil e de um ambiente complicado? Cedric, por exemplo, foi empurrado 2 vezes e manteve a calma. O time como um todo soube administrar a vantagem, soube esfriar o jogo e não caiu na pilha dos adversários. Isso mostra maturidade, mostra que o grupo entendeu a importância de cada ponto, de cada resultado. Não é só talento, é cabeça no lugar. É estratégia, é comprometimento. Crespo tem feito um trabalho muito consistente. Não é um São Paulo brilhante, não é um time que encanta com posse de bola interminável ou com jogadas mirabolantes. É um São Paulo objetivo sólido que sabe o que quer em campo. A defesa está ajustada, o meio-campo é combativo e o ataque, apesar de ainda pecar em algumas decisões, está encontrando caminhos para decidir os jogos. Não é à toa que o time vai subindo na tabela, se aproximando do G6 e mostrando que pode sim brigar por coisas grandes na temporada. Com a vitória, o tricolor chegou a 25 pontos e agora ocupa a 8ª colocação. Ainda tem times com jogos a menos, é verdade, mas o que importa é que o São Paulo está ali colado nos líderes, pronto para se aproveitar de qualquer vacilo dos adversários. E isso, meus amigos, é fundamental nessa fase do campeonato, porque daqui a pouco começam as decisões de verdade, Copa do Brasil, Libertadores, rodadas mais pesadas do Brasileirão. E o elenco vai ser testado como nunca. Aliás, essa maratona já começou a cobrar seu preço. O Arboleda, por exemplo, jogou todos os jogos com o Crespo até agora. Todos! E a preocupação com desgaste físico é real. O calendário é cruel. O elenco tem suas limitações e o treinador vai precisar rodar, descansar os principais nomes e confiar mais nos reservas. Jogadores como André Silva, que também vem atuando direto, precisam de fôlego. E aí entra a importância de ter um elenco equilibrado. Hoje, por exemplo, ficou claro que o São Paulo precisa de um meia criativo. O Alisson, que vem sendo um guerreiro em campo, não tem as características de um armador, é voluntarioso, é útil taticamente, mas não é o cara que vai pensar o jogo, que vai dar aquele passe diferenciado, que vai mudar o ritmo da partida. E se o São Paulo quiser realmente brigar em alto nível nas 3 frentes, vai precisar desse reforço. Urgente. Tá aí um recado direto para a diretoria, abre o olho, vai ao mercado e busca esse cara. Porque com o que temos hoje vai faltar. O próximo desafio já é nesta quarta-feira contra o Atlético pela volta da Copa do Brasil. O São Paulo tem vantagem no confronto, mas não pode relaxar. Precisa entrar com força máxima, se possível, para matar o jogo logo e garantir a classificação. Depois tem o Vitória no fim de semana em casa, e aí sim dá para pensar em dar um respiro para alguns jogadores, mas o momento é esse. É agora que o time precisa embalar, ganhar confiança e se consolidar como um dos protagonistas da temporada. E tem Libertadores logo depois, uma sequência absurda de jogos decisivos onde o elenco vai ser exigido física e mentalmente. E é por isso que cada ponto, cada vitória, cada detalhe importa. Porque uma margem mínima de erro pode fazer toda a diferença lá na frente. O São Paulo precisa se preparar, se proteger e seguir jogando com essa intensidade, com essa mentalidade vencedora. E para fechar essa primeira parte, parabéns São Paulo. Parabéns Crespo. Parabéns ao elenco que mesmo com todas as adversidades, arbitragem vergonhosa, desgaste e desfalques, foi lá e mostrou quem manda. Foi lá e venceu. E venceu com futebol. Isso é o que importa. E se a primeira parte já mostrou um São Paulo valente, eficiente e cada vez mais maduro, a segunda precisa reforçar uma ideia que está ficando clara a cada rodada. Esse time tem comando e principalmente tem fome de vitória.
A forma como o elenco absorveu o modelo de jogo do Hernan Crespo é impressionante. Não estamos falando só de um esquema tático bem definido ou de jogadores mais motivados. É um São Paulo que joga com identidade, que sabe o que está fazendo com e sem a bola, que entende a importância da coletividade e que aos poucos está construindo uma narrativa de resgate. Resgate de confiança, de protagonismo e, quem sabe, de títulos. Esse São Paulo não é perfeito, longe disso. Ainda comete erros, principalmente na construção de jogadas ofensivas, ainda vacila na tomada de decisão no terço final do campo. Mas o que se nota é um padrão, a intenção em tudo o que se faz. Quando a equipe se defende, o faz de forma compacta, disciplinada. Quando ataca, ainda que nem sempre com a melhor escolha, há movimentação, triangulação, tentativas de infiltração. E isso mostra que o trabalho do Crespo não é só motivacional, não é só raça e vontade. Tem método, tem treino, tem repetição. E isso num futebol tão nivelado como o nosso faz toda a diferença. O segundo tempo contra o Internacional foi um ótimo retrato disso. Mesmo sem dominar a posse de bola, o São Paulo foi claramente superior em organização e objetividade, enquanto o time gaúcho girava a bola de um lado para o outro, sem saber muito o que fazer com ela o tricolor quando tinha a posse e sabia como atacar. Chegava com perigo, forçava o erro do adversário e criava chances reais, e tudo isso fora de casa contra um clube tradicional que, mesmo com time misto, ainda tem força no Beira-Rio. Mas o São Paulo não se intimidou. Pelo contrário, parecia jogar em casa. É também nesse tipo de postura que mora o mérito do treinador. Crespo montou um time que não depende mais do fator Morumbi para se impor. O tricolor está aprendendo a jogar fora, a competir longe de seus domínios, a não se apequenar diante de contextos adversos. E isso, meus amigos, é fundamental para um clube que quer disputar Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro em alto nível. Jogo grande não escolhe lugar, e o São Paulo entendeu isso. Foi assim contra o Atlético Paranaense contra o Fluminense e agora contra o Internacional. Agora vale destacar também a solidez defensiva do time. Mesmo sofrendo o gol inventado pela arbitragem, o sistema defensivo continua sendo o alicerce desse elenco. A dupla Arboleda e Alan Franco, quando está disponível, dá segurança. Arboleda, inclusive, vive um dos seus melhores momentos com a camisa do São Paulo. Um líder silencioso, mas eficiente, que tem se tornado cada vez mais decisivo, inclusive no ataque. É curioso como ele, que já foi tantas vezes questionado por irregularidade, hoje representa confiança. E não é só pela bola aérea ou pelos gols marcados, é pela leitura de jogo, pela imposição física e pela entrega. Ele é símbolo dessa nova fase. Ao lado dele, outros nomes também merecem aplausos. Diego Costa, quando acionado, tem entrado bem. Rafinha, mesmo não jogando todos os minutos, ajuda no vestiário, dá suporte para os mais jovens e quando entra, mantém o nível. Mas talvez o nome que mais representa a consistência desse setor seja o goleiro Rafael. Seguro, discreto, mas muito eficiente. Não é de espalhafato, não chama a atenção com defesas milagrosas a todo momento, mas passa confiança. E isso, para um time que quer ser protagonista, é fundamental. No meio, o trio Pablo Maia-Alisson e Michel Araújo, quando estão juntos, tem feito um trabalho tático exemplar. O Pablo Maia, inclusive, merece um capítulo à parte. O que esse garoto tem jogado é sacanagem. E está em todo lugar do campo, desarma, protege, sai jogando com qualidade, aparece na área. É um verdadeiro motor. Foi dele o lance injustamente transformado em pênalti contra o Internacional e mesmo assim ele seguiu no jogo com maturidade sem perder o foco. É daqueles jogadores que parecem veteranos de tão prontos que estão. E é justamente esse tipo de perfil que segura o time nos momentos de pressão. Agora, se existe um setor que ainda precisa de ajustes, é o ataque. Mesmo com boas atuações, o São Paulo ainda peca demais nas definições. O jogo contra o Inter teve pelo menos 3 lances claríssimos, onde o último passe foi mal executado. O Tapia, que é rápido e inteligente e tem sido importante, perdeu a chance de deixar o Luciano na cara do gol. O Ferreira, que entrou para dar gás novo, fez tudo errado em uma jogada que poderia ser muito mais simples. E isso, repito, em jogos maiores ou em mata-matas, pode ser a diferença entre seguir em frente ou dar adeus. Luciano, aliás, também vem alternando momentos de brilho com outros de irritação e decisões equivocadas.
É um jogador importante, é decisivo, mas precisa retomar a tranquilidade em alguns momentos. Às vezes parece querer resolver tudo sozinho, carregar o time nas costas e acaba se precipitando. Crespo precisa trabalhar isso. O Luciano mais frio, mais coletivo pode ser ainda mais letal. E falando em Crespo, que faz e vive o argentino pouco tempo de trabalho, mas já conseguiu mudar completamente a postura da equipe. O São Paulo não é um time encantador, não é um show de técnica e espetáculo a cada jogo, mas é uma equipe sólida, confiável e com ideias claras. E isso é muito mais do que a maioria dos times do país pode oferecer no momento. Em um campeonato tão desequilibrado, como o brasileiro ter organização e consistência já te coloca alguns degraus acima, a questão agora é saber como manter esse padrão diante do calendário insano que vem por aí. O time já demonstra sinais de desgaste físico e as competições simultâneas vão exigir cada vez mais. O jogo contra o Atlético pela Copa do Brasil já é decisivo. Depois tem Brasileirão, Libertadores e tudo isso sem um elenco numeroso. Crespo vai precisar rodar o elenco, dar chances reais para jogadores que ainda não mostraram serviço e confiar em peças que hoje parecem distantes do time titular. É o caso, por exemplo, do próprio Lucas Ferreira. O garoto tem talento, isso ninguém discute, mas está claramente abaixo fisicamente e mentalmente. Precisa recuperar a confiança, precisa entrar com outra postura. Não adianta pedir minutos se, quando recebe, trata o lance como se fosse pelada de fim de semana. A chance tá aí, mas precisa mostrar que merece. Outro que pode ganhar mais espaço é o Dineno. O atacante mexicano chegou com expectativa, ainda não deslanchou, mas tem potencial. É forte, tem presença diária e pode ser útil principalmente nos jogos em casa onde o São Paulo tende a ter mais volume ofensivo. Crespo vai precisar encontrar o momento certo para usá-lo. André Silva, por exemplo, tem jogado demais, mas também precisa descansar. E nessa maratona, cada minuto de fôlego pode fazer a diferença. Voltando ao calendário, o jogo de quarta-feira contra o Atlético é uma daquelas partidas que podem mudar a trajetória da temporada. São Paulo tem vantagem, mas o adversário é traiçoeiro, sabe? Jogar esse tipo de confronto e vai vir pra cima. É preciso manter a intensidade, entrar focado e tentar matar o jogo cedo. Não dá pra dar margem ao azar, não dá pra permitir que a arbitragem entre em campo de novo. A margem de erro precisa ser mínima. E o São Paulo já mostrou que pode fazer isso. Depois vem o Vitória no Morumbi. E aí sim dá para pensar em uma pequena rotação, em dar descanso a quem vem atuando todos os jogos. Arboleda, por exemplo, precisa urgentemente de um respiro. O cara tá jogando tudo, mas o risco de lesão cresce a cada partida. Crespo precisa administrar isso. A comissão técnica precisa se antecipar aos sinais do corpo. Porque perder um jogador desse calibre por lesão muscular seria um desastre. E mais adiante, Libertadores? Ou seja, o funil começou. Não tem mais espaço para vacilo. Cada decisão errada, cada erro individual, cada falha de marcação, cada pênalti, mal cobrado ou gol perdido pode significar eliminação, crise e queda de rendimento. E é aí que a experiência de jogadores como Rafinha, Alisson e o próprio Luciano precisa aparecer, não só com bola no pé, mas com liderança, com comportamento, com serenidade. A diretoria, por sua vez, precisa ser rápida e eficaz. O mercado está aí. O time precisa de reforços pontuais. Um meia de qualidade que saiba pensar o jogo, distribuir, quebrar linhas é fundamental. Um segundo atacante veloz e incisivo também cairia bem. Não adianta esperar a janela fechar, não adianta confiar apenas em promessas. Se quiser brigar, precisa trazer, precisa contratar certo. E não dá mais para errar. Agora uma última reflexão. É importante o torcedor ter feito a parte dele, lotado o estádio, apoiando mesmo nas fases ruins, comprando a ideia de um time que, mesmo limitado em alguns aspectos, joga com alma. E isso precisa ser reconhecido. A sintonia entre arquibancada e campo está voltando. O Morumbi tem sido um caldeirão e o São Paulo, quando se sente abraçado, joga diferente. Mais leve, mais corajoso, mais vibrante, e que bom ver o time respondendo. Não adianta o torcedor fazer a parte dele se o elenco não corresponde. Mas hoje dá para dizer com todas as letras: esse elenco está comprometido. Está focado? Está entendendo o tamanho do clube que representa?
Não é um grupo perfeito, mas é um grupo que se entrega. E isso, depois de tanto tempo vendo times apáticos, já é motivo suficiente para acreditar. Então, que essa sequência sirva de combustível, que as vitórias virem rotina, que os erros sirvam de aprendizado, que o São Paulo continue crescendo, porque o torcedor cansou de ser figurante. Quer de volta aquele São Paulo gigante protagonista respeitado? E se continuar nesse ritmo, não vai demorar para isso acontecer. A engrenagem começou a girar, o time já não assusta mais os próprios torcedores e o melhor, começa a assustar os adversários. Eles estão deixando a gente sonhar e se tem uma coisa que esse clube sabe fazer bem, é realizar. Está em busca de conteúdo de qualidade sobre o Fluminense? Então se inscreva agora no Fluminense Fanático Tricolor. Não, deixe de comentar sua opinião sobre os jogos e temas que você quer ver aqui no canal. Juntos, vamos fortalecer ainda mais essa paixão? Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor que tem ganhado força e causado verdadeiro alvoroço no mercado esportivo envolve o empresário e dono da Havan, Luciano Hang. Segundo fontes não oficiais e ainda não confirmadas, Hang teria feito uma proposta considerada absolutamente absurda para a compra do São Paulo Futebol Clube, uma das maiores e mais tradicionais equipes do país. A notícia começou a circular entre jornalistas e insiders do futebol paulista, gerando um burburinho intenso em torno do futuro do clube, que há tempos enfrenta desafios financeiros e administrativos. O que chama a atenção nessa possível negociação não é apenas o valor ofertado, mas também a audácia e o impacto que uma mudança dessa magnitude poderia provocar não só no São Paulo, mas em todo o cenário esportivo nacional. A especulação se espalhou rapidamente, deixando torcedores, dirigentes e analistas divididos entre o ceticismo e a esperança de uma virada histórica. A Havan, conhecida pelo seu estilo agressivo de negócios e publicidade marcante, pode estar prestes a entrar de vez no futebol de alto nível, o que já provoca uma série de discussões sobre os rumos do clube e a transformação que um novo proprietário tão influente poderia causar. Se a negociação se confirmar, seria um dos maiores negócios da história do futebol brasileiro. Os rumores de que Luciano Hang estaria disposto a investir uma quantia nunca antes vista no futebol para adquirir o São Paulo causam ondas de especulação e debate. Fontes próximas ao mercado financeiro do esporte indicam que a proposta ultrapassaria cifras inimagináveis, muito acima das expectativas tradicionais para a compra de clubes brasileiros, principalmente em um momento em que a economia nacional ainda luta contra instabilidades. A ideia de que um empresário de grande porte, com atuação consolidada no varejo, esteja interessado em se tornar dono de um gigante do futebol é vista com curiosidade, mas também com desconfiança. Analistas levantam a questão de como Hang poderia alinhar sua marca pessoal, que tem forte presença midiática, com a imagem já consolidada do São Paulo, clube conhecido por sua tradição e uma base de torcedores muito exigente. Além disso, os impactos que essa aquisição poderia ter em termos de patrocínios, gestão financeira e política interna do clube são tema constante de conversas nos círculos próximos ao futebol paulista. Caso o negócio avance, a tendência é que o São Paulo experimente uma revolução não apenas dentro de campo, mas em toda a sua estrutura administrativa e comercial, o que pode gerar efeitos colaterais positivos ou negativos, dependendo da forma como o novo dono conduzir o projeto. Ainda há muita dúvida sobre os reais interesses de Luciano Hang na possível compra do São Paulo. Alguns acreditam que o empresário vê no futebol uma oportunidade de expandir sua influência e consolidar sua marca em um cenário de alta visibilidade, mas outros apontam para um movimento estratégico que vai além do simples retorno financeiro imediato. A proposta absurda que circula nos bastidores indicaria não apenas uma compra tradicional, mas um projeto audacioso para transformar o São Paulo em um clube modelo, com investimentos massivos em infraestrutura, elenco e marketing. As conversas indicam que Hang estaria disposto a injetar recursos consideráveis para reverter o cenário atual do time,
que nos últimos anos tem enfrentado dificuldades para disputar títulos e manter sua competitividade. Esse tipo de investimento poderia atrair jogadores de renome, renovar contratos importantes e até mudar a forma como o clube se relaciona com sua torcida, com novas experiências e modernizações nos estádios. Entretanto, críticos apontam que a entrada de um empresário com perfil tão forte pode trazer instabilidade e interferência excessiva, potencialmente causando conflitos com a diretoria atual e até com os próprios jogadores, que teriam que se adaptar a um novo ritmo e filosofia de trabalho. O burburinho em torno da negociação entre Luciano Hang e o São Paulo tem gerado reações variadas entre torcedores e especialistas. Muitos veem a possibilidade como uma chance de ouro para o clube retomar seu protagonismo nacional e internacional, dada a capacidade financeira do empresário e sua disposição para investir pesado. Por outro lado, existe um receio generalizado de que uma intervenção tão agressiva possa desestruturar o ambiente interno, especialmente em um clube conhecido por sua tradição e histórico de disputas políticas internas. A mídia esportiva tem explorado intensamente a questão, destacando que o modelo de gestão proposto por Hang, inspirado em suas operações comerciais, pode não se encaixar perfeitamente no ambiente esportivo, onde as paixões e as identidades regionais exercem papel fundamental. A especulação também alimenta rumores sobre possíveis mudanças no comando técnico e na comissão de futebol, caso a compra se concretize, o que poderia trazer um impacto imediato nos resultados em campo. O interesse público gerado por essa movimentação tem colocado o São Paulo em uma espécie de holofote midiático, fazendo com que cada passo dado pela diretoria atual seja minuciosamente analisado em busca de pistas sobre a veracidade da proposta. Mesmo com a ausência de confirmações oficiais, a possibilidade de Luciano Hang assumir o controle do São Paulo provoca uma série de debates sobre o futuro do futebol brasileiro e o papel dos investidores privados. Se a proposta absurda que circula se concretizar, poderá abrir um precedente para que outros empresários com grande capital e influência tentem seguir o mesmo caminho, mudando profundamente a estrutura de poder dentro dos clubes tradicionais. Isso poderia acelerar um processo de profissionalização e modernização, mas também suscita preocupações sobre a concentração de poder e a mercantilização excessiva do esporte. Para os torcedores do São Paulo, resta a expectativa de que qualquer mudança seja benéfica e traga de volta os dias de glória, mas sem que isso comprometa a identidade e os valores que definem o clube. Enquanto isso, o mercado acompanha atento, esperando que os próximos capítulos dessa negociação tragam mais clareza. Afinal, uma proposta desse porte não passa despercebida e pode alterar para sempre o cenário do futebol nacional. A cada nova informação, cresce a certeza de que estamos diante de um possível divisor de águas na história do São Paulo Futebol Clube. A torcida tricolor merece o melhor conteúdo. Inscreva-se no Fluminense Fanático Tricolor, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Juntos, vamos celebrar cada conquista do nosso Fluminense. Vem fazer parte dessa jornada com a gente?